que a vida tá tão difícil, né? As pessoas têm essa concepção hoje de que a vida é muito mais difícil do que era antigamente, a geração dos pais, esse tipo de coisa, ou você não terá nada e será feliz, né? Já tem um vídeo nesse canal que eu trago, inclusive, a socióloga que disse isso e que Davos abraçou esse tipo de coisa, de que, de fato, parece que tudo atualmente, na economia atual, é um eterno aluguel, né? Se você for ver até os videogames, os softwares, eh, esses elementos digitais da nossa vida, antigamente nós comprávamos, né, um software, nós comprávamos um jogo de videogame. Hoje é tudo por assinatura. A própria Microsoft se modificou a forma do Windows, né? E de fato hoje parece que hoje é um eterno aluguel, não mais um proprietário. E ao mesmo tempo há uma redução da natalidade, que eu já estudei até exaustão esse tema. Exaustão, uma metáfora, sempre tem mais coisa para ler sobre isso, mas de qualquer maneira, de que de fato as pessoas têm menos filhos porque elas entendem que existe menos renda, mas evidentemente menos renda disponível, né? Porque se nós pegarmos todos os dados disponíveis, a renda média cresceu no Ocidente inteiro e no Brasil também, nos últimos 40 anos. Apesar das 2 décadas perdidas brasileiras, você de fato ganha mais do que seus pais, em média, por conta de, descontando a inflação, esse tipo de coisa, de fato há mais riqueza disponível. Só que há um problema que as pessoas ignoram da economia, que é o seguinte: quando há mais riqueza disponível, os preços tendem a se manter com o mesmo preço real, ou até subir um pouco, por conta do nosso querido efeito renda, que as pessoas esquecem, né? Que o efeito renda é uma força da natureza, quase, que ela aparece. Se as pessoas têm mais dinheiro, as coisas são mais caras. E às vezes acima, inclusive, do homem da renda. E tudo isso gera uma série de. Gera um caldeirão propício à teoria da conspiração, ou de que a culpa de você se sentir miserável do ponto de vista econômico, ou até do ponto de vista humano, é por conta de alguém, é por conta de um grupo financeiro, é por conta de um grupo étnico, é por conta do grupo étnico, imperialismo, esse tipo de coisa, ou ideologias realmente criminosas, de se pensar, é, de colocar sua culpa. Mas sempre tem essa questão, e que, de fato, a insatisfação econômica ou a insatisfação é perigoso. É um terreno perigoso e que tira a esperança de muitas pessoas. Bem, eu sou Léo. Neste canal nós tratamos economia, consciência, divulgação científica de economia, onde eu pego temas do debate público e trago a teoria econômica, seja heterodoxa, seja ortodoxa, para que vocês aprendam um pouquinho mais de economia. Veja, o conhecimento não tem poder de melhorar a sua vida em absoluto, né? A verdade é uma pessoa, né? Mas esse negócio de que saber mais vai lhe deixar mais feliz ou mais capaz de enfrentar o mundo de forma material, isso tudo é besteira. O conhecimento pode te qualificar para ter mais acesso a escolhas, né, de saber o que fazer da sua vida, te dá mais capacidade material, mas não absolutamente mais felicidade. Às vezes pode te dar até mais tristeza. Há, há tanto no debate público como em estudos sérios sobre o tema, de que talvez o conhecimento pode te deixar até mais depressivo, né? Seja do ponto de vista clínico, né? Aí são estudos sérios sobre o assunto, como também no provérbio popular, né? Que as pessoas se acham mais inteligentes, elas falam: se eu fosse mais burro, eu seria menos infeliz. Talvez não, talvez você seja burro mesmo. E provavelmente você é. Mas, nesse ponto de vista. Porém, o ponto que me interessa muito como cientista social, né? Como economista, é esse ponto do: se existe mais riqueza disponível hoje, por que a vida está mais difícil? Aqui entra um pouco da escola institucionalista, e também a DSI também pode nos levar a isso, né? O, tanto o institucionalismo antigo como a nova escola, mas aí a gente pode ir para a nova escola institucionalista no começo, né, quando ela se separa do institucionalismo antigo. E eu tô devendo para vocês um vídeo sobre o novo institucionalismo e institucionalismo antigo, em que eu mostro que é a melhor crítica contra o marxismo, mas para eu fazer isso eu precisaria de 4, 5 horas. Então escrevam aí nos comentários, inclusive curtam, compartilhem, considerem tornar-se membros, dê uma olhada em todos os links aí na descrição. Se tiver algum erro no vídeo que eu acho que vale a pena, eu faço uma errata aí na descrição, no primeiro comentário fixado. Sigam o canal, deem um valeu demais, deem um hype, ajudem o canal nesses tempos de Copa do Mundo, em que a audiência some, né? Mas voltando aqui, pessoal, de fato,
tanto do ponto de vista da DSI, como do ponto de vista do institucionalismo, tanto o antigo quanto o novo, um, essa questão de, primeiro, o valor, né, não ser apenas uma conta de matemática, não ser apenas uma curva de oferta e demanda que se encontra, mas, de fato, o valor ser uma construção. A DC diria que seria mais as necessidades humanas, né? E o institucionalismo viria mais para o ponto de que, de fato, é uma construção ao longo da história, instituições, famílias, crenças, que faz com que coisas tenham valor num lugar e não tenham valor em outro, né? E, de fato, esse valor pode ser distinto pela cultura, em que eu estou fazendo uma equivalência entre instituição e cultura, só para facilitar, tá? Mas tem diferenças muito grandes, né? Porém, o valor poderia ser mais poderia ser dado mais pela cultura do que pela pessoa em si, do ponto de vista, se nós olharmos, por exemplo, frutas, né? Uma fruta tem um valor, por exemplo, o damasco, não sei se vocês já viram damasco, o damasco fruta, não o damasco seco, né? Então o damasco fresco. O damasco aqui na Armênia, no Oriente Médio, o damasco é uma fruta muito barata, mais barata, creio, do que, por paridade de poder de compra, evidentemente, mais barata do que uma maçã no Brasil. Até porque a maçã não é bem brasileira, né? Mas tudo bem, não é produto nacional sempre, vem muito da Argentina, enfim. Mas é muito mais barata do que uma maçã no Brasil, do que uma laranja no Brasil, acho que seria o mesmo preço. Ao ponto de que um mamão aqui na Armênia é coisa de 6 mil dramas, então seria coisa de 70, 75, 80 reais o quilo, né? E aí você vai falar, Léo, evidente, porque o mamão sai aqui do Brasil, né? O mamão vai sair aqui do Brasil, vai ter que entrar num avião, vão colocar um gás no mamão para ele não estragar, esse tipo de coisa, outro tipo de aplicação. Ele vai passar por alfândega, tanto na chegada como na saída, e dependendo se ele for direto para a Armênia ou se ele vai parar no distribuidor em outro país e tal, então, evidentemente tudo isso tem um custo. Evidentemente tudo isso tem um custo. E isso faz com que o mamão seja muito mais caro do que seria muito mais caro no país de destino, né, no caso a Armênia, do que no Brasil. Então, evidentemente que isso faz isso ser muito mais caro. Sim, teoricamente. Teoricamente, nós podemos dizer que esse é um dos motivos. Este é um dos motivos. Mas, por exemplo, por que não há uma demanda de escala para que o mamão seja tão barato na Armênia como a maçã é no Brasil, por mais que a maçã também seja importada em grande parte? Porque não é da cultura do armênio? Ou por que o frango chega na Armênia por um preço muito mais barato que no Brasil, mesmo passando por um atravessador, ou seja, um atacadista no Golfo Pérsico, para chegar na Armênia, mas é o mesmo frango que vocês comem aí no Brasil, porque vem até com o selo do Ministério Brasileiro, né, escrito Brasil, o selo sanitário e tal. Porque o frango tem a tecnologia da câmara frigorífica, isso é mais barato. Será que é por conta disso? Ou é questão que a cultura armênia não valoriza o mamão ao ponto que valoriza a carne do frango, e isso faz com que não valha a pena gerar uma economia quase de escala para o transporte do mamão, o que faz o mamão ser um item de luxo na Armênia, ou os armênios consomem mamão de forma marginal apenas porque é entendido como um item de luxo, tal qual é a manga aqui na Armênia. Vocês entendem? Ao ponto que um armênio entende que frutas do dia a dia é o damasco, pêssego, várias variedades de pêssego, várias. Né? Vocês nunca viram uma coisa desse tipo. Uvas, várias variedades de uva que nem existem no Brasil, cerejas, frutas baratíssimas aqui. Enquanto aí no Brasil são frutas mais caras, né? O pêssego, o damasco, a cereja vem do Chile também. Então, mas é pelo solo? Sim, mas por que, por exemplo, no Brasil, que há muito tempo não se produz, algum tempo produzia quase nada de trigo, agora está subindo, o pão francês continuou sendo a base da alimentação brasileira por século. O pão francês não, o pão branco, né, de farinha branca, continuou sendo a base da alimentação brasileira durante séculos, fazendo até pães tipicamente brasileiros, como pão francês, enquanto o Brasil sempre teve mandioca, milho, e até a batata mais disponível, que são utilizadas em outras culturas no lugar do pão francês, do pão, né, de farinha de trigo, por conta da escassez da farinha de trigo. O Brasil sempre teve o arroz mais disponível que o trigo. Por que a base da alimentação se fez o pão e não o arroz? Por questões culturais. E essas questões culturais também afetam o valor. Isso pelo institucionalismo. O professor Robert Frank, que já deu uma entrevista nesse canal, vai mais ou menos na mesma linha para dizer que nós apreciamos as coisas também não só pelo valor subjetivo marginal, mas nós temos uma ancoragem no que as outras pessoas entendem como um valor daquele bem em si. Por exemplo, carros SUV
incrivelmente complicado de se utilizar numa cidade pequena são valorizados nos Estados Unidos, porque todos os Estados Unidos valorizam, enquanto que no Japão as pessoas estão bem com carros pequenos. Ele não chega nesse ponto, mas é só. Por quê? Porque de fato o valor é dado por contexto social. Só que a sociedade nada mais é do que indivíduos que formam esses núcleos sociais. Sempre tem uma pessoa que coloca os seus valores sobre outra pessoa, no sentido de uma conversa normal. Há sempre uma pessoa que magnetiza o grupo social e ela coloca os seus valores ao ponto de outras pessoas começarem a falar como ela. Então, em que ponto essa agregação muda a substância? Em meu entender, não muda. Então, isso é uma questão interessantíssima. E eu estava falando da questão das pessoas sentirem que estão sempre para trás no relógio da corrida, né? Que algumas pessoas chamam corrida dos ratos, eu acho isso um exagero. Mas em que momento as pessoas precisaram, a cada geração, dobrar o patrimônio líquido? A cada geração. Porque seus pais, se eles tiveram a sorte de estudar naquela época, década de 80, década de 70, se eles tiveram a sorte de estudar, eles formaram um patrimônio, tem um apartamento, uma casa, alguma coisa do tipo, e aí eles criam os filhos também terão que ter uma casa, um apartamento e tal. Então, se for 4, 5, 6 filhos, então não é nem dobrar que nós estamos falando. As pessoas têm que constituir uma quantidade hoje de dinheiro, ou de capital financeiro, mas nós podemos falar de dinheiro, porque não é nem só para investimento, é para gasto também, uma quantidade de dinheiro tão grande para manter o valor subjetivo total percebido. Porque, evidentemente, a cesta de consumo se modificou de maneira tremenda, mas ela continua, as pessoas continuam buscando o mesmo tipo de cesta de consumo. As pessoas continuam ampliam sua cesta, depreciam alguns bens que hoje não faz mais importância, mas elas querem continuar com o mesmo padrão de vida. Por exemplo, se você perdeu o seu emprego, vamos supor que você é um administrador de uma empresa, ou você é alguém do RH, ou você é, não sei, algum analista do mercado financeiro, e você ganha os seus 6 mil reais por mês, vamos supor. E você tá na pindaíba de fazer dó, matando cachorro a grito, e sua reserva de emergência acabou e você tá lascado. Você já considerou que, pela sua capacitação profissional, com certeza você consegue um trabalho como caixa de supermercado, como estoquista, como trabalhar no caixa de um fast food, alguma coisa assim? Com certeza você consegue. Mas por que você não quer decair nos degraus profissionais para chegar a esse tipo de trabalho? Por que há como algo que tenha que garantir pelo menos um padrão de trabalho que se mantenha o trabalho que você tem antes? Ou seja, quanto do desemprego ou precarização do trabalho se dá apenas pela não aceitabilidade de um trabalho considerado socialmente menor? Aí eu entro, o valor da posição salarial, da posição do trabalho, né? Laboral, na verdade, eu queria falar, mas enfim, me enrolei. Que não é só da remuneração. Evidentemente, com caixa de supermercado, esse tipo de coisa, tende a ganhar menos do que essas outras profissões que eu falei, profissional de RH bem capacitado, um administrador, tal. Porém, você tem profissões de comércio que poderiam trazer uma remuneração, mas não com a mesma estabilidade. Mas se você também tá matando cachorro a grito, você tá sem dinheiro, às vezes era preferível você ganhar um salário mínimo. Mas por quê? Pode ser também que, como um trabalhador, um trabalhador de escritório no setor financeiro ganha 6 vezes a remuneração mensal de um salário mínimo, né? Em média, ganha uns 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, mas tem comissão, tem um monte de coisa dependendo do que você trabalha, mas vamos pôr. Então, mais classe 6 por 1, né? Você vai trabalhar o tempo que você demora para ganhar um salário, para você ganhar 6 salários nesses trabalhos de salário mínimo, você ganha em um salário no mercado financeiro, esse tipo de coisa. Então, evidentemente, você está olhando também que não vale a pena eu trabalhar aqui porque vai reduzir muito minha qualidade de vida. Será? Será que o decaimento do salário de fato decai tanto a sua qualidade de vida? A qualidade de vida das pessoas cresce tanto assim com o aumento salarial? Há uma série de pesquisas que dizem que a qualidade de vida está muito mais ligada no local que você mora do que com a sua renda. Evidentemente que para você morar em alguns locais, você precisa de uma renda melhor. Também não, você pode morar no interior. Ah, mas as pessoas do interior tendiam mais, né, mas ainda tendem a ir aos centros metropolitanos para ganhar mais. Mas será que é para ganhar mais? Ou é porque elas têm uma visão de que em cidades maiores elas podem ter uma melhor qualidade de vida porque elas estão cansadas da bucolidade do interior?
Ou seja, será que as decisões e as insatisfações pessoais se dão de fato do ponto de vista da corrida dos ratos que as pessoas não estão ganhando dinheiro suficiente, ou elas não param para pensar o que de fato elas valoram? O que de fato é o valor, porque o valor é subjetivo, marginal, evidentemente. Porém, o que de fato as pessoas valoram? Qual é o standard que elas têm para saber o que é melhor e o que é pior na situação delas? Aí entra uma série de coisas. A pessoa é mais um na multidão. Ou pior ainda, a pessoa é mais um na multidão, mas ela acha que é o Aristóteles incompreendido. Né? E sim, se dá essas coisas. E aí vem essa ilusão de que eu sabendo que a culpa não é minha, veja, não, é que é a moeda fiat, é a família não sei o quê, é o partido não sei o quê, é um tratado firmado na Colômbia na década de 50 que repartiu sabe, uma série de conspirações que algumas, né, por exemplo, a questão monetária, a questão fiscal, de fato elas têm um impacto na sua vida. Porém, você pode ter certeza que elas não foram desenhadas para ferrar você e sua família. Normalmente, se você for analisar, inclusive eu tenho um curso aqui, que é o curso Raio-X do Brasil, que eu mostro toda a história, toda a aplicação, né, a história de aplicação e a teoria econômica das medidas chamadas neoliberais. Né? Estamos com metade do preço de desconto até o final de julho. Espero vocês lá para serem alunos. Tem 12 horas de conteúdo gravado, mais as aulas ao vivo. A última aula ao vivo agora de monetária, nesse final de semana, dia 28, se eu não me engano, nós gastamos 3 horas falando de teoria monetária. Mas dê uma olhada lá, cupom metade. Mas essa questão, por exemplo, que eu lembrei da monetária, essa questão monetária, não, o aumento da oferta de dinheiro, isso, aquilo, é para destruir sua família, é para você não ser acometido ao pecado de Sodoma, né, esse tipo de coisa. Isso tudo é uma palhaçada. É uma palhaçada. Pode ser, de fato, uma terceirização da culpa. Alguém não quer que eu realize algo, mas pode ser, de fato, que você só acha que é uma culpa também, porque você acha que essa gana de sucesso financeiro a todo custo. Léo, é fácil falar pra você, porque veja, você não vive que nem eu, que eu tenho que me ferrar, matar um leão por dia e não sei o que, tal, tal, tal. Não, beleza. Você pode ter certeza que todo mundo tem um calo para reclamar em seu pezinho. Não se preocupe com isso. Por alguns mais reais que outros, né? Talvez os problemas mais de dia a dia sejam mais reais que outros. Talvez você também sendo exposto a um nível de estresse ou a um nível de estresse financeiro dia após dia, você também esteja submetido a mais tentações. Você esteja submetido a mais caos familiar. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Todas as pesquisas que fazem um cometimento sobre isso chegam na conclusão de que a economia não é tão importante nem para o cometimento de crimes, nem para divórcio. Né? Eu já tenho um vídeo aqui nesse canal. Né? Então, nem para crises familiares, nem para propensão à vulnerabilidade social no ponto de vista de cometer crimes, a economia é tão importante assim. É mais sobre a oferta de serviços básicos, esse tipo de coisa. Constituição familiar, tal, né? Para a constituição familiar, no ponto de vista do divórcio, tal. Mas, então, por que as pessoas têm essa sensação, de fato, de que tudo era melhor? Já fiz um outro vídeo nesse canal que eu falo, né, que os soviéticos, que as pessoas mais antigas, né, os velhos, que viveram um período soviético no mesmo período que os seus pais viveram a ditadura militar, eles têm o mesmo entendimento sobre a União Soviética como seus pais têm na ditadura militar, de que era melhor, né, em média, evidentemente, aí você desconta um grupo ou outro, evidentemente acho que os ucranianos não têm mais essa visão, mas se você for ver, os poloneses com certeza não, né, mas eles não eram soviéticos em si, mas você vê que realmente tem um extrato, e eu trago lá um conceito de economia, de psicologia da economia, né, ou economia psicológica, sei lá como é que fala, de que, de fato, muitas vezes as pessoas têm uma sensação de que antigamente o mundo era melhor só porque elas eram mais jovens. E elas tinham um maior grau de potência sobre o mundo, em todos os aspectos. E essa falta de potência com o envelhecimento não é associada pela pessoa por dificuldade em si a sua fisiologia com o passar do tempo que Cronos vai passando e comendo seus filhos, não. Ela tem essa sensação, porque não. Veja, foi culpa do fim da União Soviética, não, foi culpa da redemocratização, é culpa da Constituição de 88. Mas, de fato, é muito difícil nós colocarmos culpas objetivamente em transformações desse ponto de vista, porque as pessoas mudam. Mesmo que sejam as mesmas pessoas, não estão mais na mesma idade. Então, é complicadíssimo, mas essa questão fundamental de que, não, veja, há 40 anos era muito mais fácil comprar um apartamento. Há 40, 50 anos era muito mais fácil. Era só eu fazer uma faculdade, que eu já era um doutor, eu sendo um doutor, eu tinha um trabalho, fazia um concurso público para a Eletrobras, eu estava com a vida feita. Sim, você. Mas no ponto em que o valor se distribui pela sociedade, não igualitariamente, porque o Brasil ainda continua com uma desigualdade social muito grande, mas quantitativamente, a ponto que o quanto de valor disponível é maior, mesmo com desigualdade social, que é um argumento liberal, veja, é um argumento liberal austríaco, né? Não porque os liberais eles se preocupam com a desigualdade social. Falo tudo isso no meu curso. Mas e esse argumento austríaco
tem uma certa razão, que é o seguinte: a quantidade de riqueza disponível que importa, não a sua distribuição. Porque se a desigualdade é o seguinte, os mais ricos têm 10%, os mais pobres têm 10%, os mais ricos têm 90%, então se você tem uma riqueza disponível X, os mais pobres vão ter 0,1 de X, certo? Só que agora, se você tem uma riqueza disponível de 10X, tá? Os mais pobres continuam tendo só 10%, mas agora nós temos aqui que os mais pobres têm X, que era o que era algumas décadas atrás a riqueza total disponível na sociedade. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, de fato, o quantum de riqueza aumentou, o quantum de riqueza tendo aumentado na sociedade, você também, mesmo com a distribuição ruim, você aumentou a quantidade de riqueza das pessoas. E uma das coisas mais importantes da microeconomia que vocês têm que entender é o efeito renda. Quando a renda aumenta, o preço das coisas aumenta, porque o ofertante também não quer ficar fora dessa nova distribuição de renda. Porque os preços e a inflação também é conflito distributivo, como diria Blanchard, não nesses termos. Cada pessoa tenta ficar correndo atrás, porque a produtividade dá o nível de salários, mas ela dá como uma âncora real, não como nível em si, porque o nível de salários é dado numa briga homérica entre sindicatos, legisladores, né, congressistas e os patrões, que podem estar em sindicatos patronais também. Então, de fato, olha, tem muito mais renda disponível, os números mostram isso, de fato existe mais renda disponível. As pessoas possuem muito mais renda do que possuem ontem, há um tempo atrás, porém hoje as pessoas têm uma sensação que é tudo mais difícil, pode ser também que é o seguinte, o custo de formar um ser humano, de formar uma pessoa da sua idade, né, dos 5, 6 anos, até a idade adulta pronta para trabalhar, esse custo é muito maior para ele ganhar a média. Antes, o camarada precisava se formar, fazer um curso técnico às vezes, ou uma faculdade de engenharia, e rapidamente ele estava ganhando 4, 5, 6 vezes acima da média. Então, por mais que a riqueza disponível para ele hoje é maior, ele tinha uma riqueza desproporcional frente às outras pessoas, o que lhe garantia muito mais acesso aos bens materiais, justamente por um efeito renda invertido. Agora, para formar esse camarada, para ele ter acesso à média do dinheiro disponível, né, da renda disponível, é muito custoso, ao ponto que pode começar a ter que vale a pena o capital inicial. Eu investi, já fiz um vídeo sobre investimento, né? Pessoas não são apartamentos, né? Se eu reformar essa porta, quanto mais de aluguel eu vou conseguir? Não, pessoas não são apartamentos, mas dá para fazer de um ponto de vista matemático, nós pensarmos um mapa mental aí de se vale a pena estudar ou não, desse ponto de vista financeiro. Então, todas essas coisas é o seguinte, não, mas a vida tá muito difícil, eu não consigo emprego, eu não consigo casar. Olha, provavelmente a culpa que você não consegue casar, a culpa é sua. Provavelmente a culpa de que você não consegue uma boa situação social, você está sempre com medo de acontecer alguma coisa. A vida é assim. Os ricos também têm medo de perder tudo. A classe média também tem mais medo de perder tudo que os mais pobres, porque o mais pobre passar fome provavelmente ele não vai, principalmente no Brasil de hoje. Mas a classe média ela perderia muito da renda disponível, a empresa quebrando, esse tipo de coisa, porque a classe média ela realmente se equilibra, porque quando você sai da pobreza no Brasil e você começa a ir para a classe média, você já começa a pagar mais tributos, você provavelmente vai se mudar para um bairro em que realmente você tem que pagar IPTU, você realmente vai ter que pagar conta de água, conta de luz, você já vai pensar em não colocar os filhos na escola pública, colocar na escola particular, você já vai pensar em pagar um plano de saúde. Então, quando a diferença em essência entre a classe mais baixa, do ponto de vista econômico, e a classe mais alta do ponto de vista de renda não econômico, e a classe mais e uma classe média do ponto de vista de renda, a diferença de custos para se manter nesse status é muito mais alta, né? Então, bem, tem tudo isso de fato. Agora, você não terá mais nada e será feliz, tudo é aluguel, tudo, sim, é para isso que o mundo está indo. É uma concepção de que o aluguel é muito mais eficiente do ponto de vista das grandes empresas de Big Tech. Também tem um problema de que os mais velhos estão vivendo mais, então existe muito dinheiro em fundo de pensão, e o mercado imobiliário é uma renda boa, com uma valorização boa e com um retorno esperado bom para fundos de investimento em que essas grandes incorporadoras que pertencem a fundos, ou são parte de fundos, essas grandes, ou compradas com as suas ações totalmente em fundos, suas cotas totalmente em fundos, elas dão uma boa renda para os mais velhos. Então, com certeza, a financiarização do setor imobiliário é uma tendência que veio para ficar. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais e elas precisam que o dinheiro continue trabalhando para elas. E nada melhor do que isso que o mercado financeiro, do mercado imobiliário, né, via mercado financeiro, porque o risco é bem mais diminuto do que apenas ações de empresas. E a liquidez também de venda, porque amanhã pode ser que essa pessoa precise sacar a sua parte do fundo, dependendo da regulamentação do país, ela precisa sacar a sua parte do fundo para pagar uma operação, ou porque ela faleceu e os herdeiros querem esse dinheiro. Então, existe mais renda disponível hoje? Existe.
E por que que é tão mais difícil viver hoje? Porque por existir mais renda, existe mais dinheiro em circulação, e as coisas aumentam de preço, e a sua cesta de consumo é maior. A sua cesta de consumo sendo maior, a sua restrição orçamentária pode até ter diminuído, ou seja, você tem mais dinheiro para gastar, mas você tem que pagar mais coisas. Ponham na ponta dos dedos quantos serviços de assinatura vocês assinavam em 2013 e quantos vocês assinam agora. Em 2013, provavelmente você pagava condomínio, água e luz, né? Se é condomínio, provavelmente era só luz, gás e TV a cabo, né? Já com internet, aqueles combos, né? Hoje você paga as contas condominiais, que estão muito mais caras também. Provavelmente você não tem mais. Você pode até ter TV a cabo, porque se tem uma venda quase casada de que é preferível você colocar o aparelho de TV a cabo do que só a internet. Então provavelmente você tem, mas o preço você vai ver não recompôs a inflação, provavelmente. E você paga não sei quantas assinaturas de inteligência artificial para ouvir música, da sua ferramenta de backup na nuvem. Provavelmente você paga 2 ou 3 streamers. Se você paga alguma assinatura de utilização de serviço online, outro, moral ou imoral, aí é cada um com você, no dia do juízo, esse tipo de coisa, né? Então, de fato, a cesta de consumo está maior por esse exemplo anedótico, mas também por causa dos dados. As pessoas estão recebendo uma renda real maior no mundo inteiro. No mundo inteiro. No Brasil, até o crescimento foi menor do que o resto do mundo, mas no mundo inteiro a renda real está bem maior. Porém, as pessoas não têm essa sensação. Por quê? Porque o gasto acompanhou ou aumentou o aumento da receita, né? Superou o aumento da receita. Então, essa é a corrida dos ratos? Não, essa é a vida, e uma vida em que é baseada principalmente no consumo. Mas como sair disso? Não, vou morar no meio do mato, vou fundar o anarcopistão, ou eu vou morar na Mongólia, ou eu vou virar padre. Olha, todas essas opções são válidas, principalmente virar padre e morar na Mongólia. Porém, veja que o maior problema gerador desses conflitos de desejo de consumo, impossibilidade de tê-lo, esse maior problema é você. A inconformidade do consumo e da vontade de ter. Estou falando para coisas supérfluas, não estou falando se o cara passar fome, evidentemente. Mas esses problemas normalmente foi você que causa. Por que eu preciso ter um computador? Por que eu preciso ter não sei quantas. Eu preciso ter 2, 3, 4 calças? Sabe? Por que existe essa necessidade de ter? Porque as necessidades humanas são insaciáveis. Então, mas com risco também de cair naquele problema, né? Você é fracassado na vida e você começa a pensar no minimalismo. Pode ser, mas o problema do valor, pessoal, a economia consegue matematizar teoria da firma, teoria do consumidor, mas agora por que as coisas valem alguma coisa? Não é por causa do trabalho, evidentemente, mas é por conta de como as pessoas valoram com o contexto social. Leiam as obras do professor Frank, que tem entrevista aqui nesse canal, ou se você for mais para o institucionalismo, que eu acho muito bom desse ponto de vista, tanto o novo quanto o antigo. Tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.